Olá, meu nome é José Aragão e eu vou te guiar por essa aula sobre Lei Geral de Proteção de Dados e Privacidade das Informações. Essa aula faz parte de uma série de vídeos produzidos pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fiocruz Bahia. Vou falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei ela foi sancionada em agosto de 2018 e teve vigência a partir de setembro de 2020. E ela tem como objetivo tratar dados pessoais dispostos a meios físicos e virtuais, feitos por pessoas físicas ou jurídicas, que englobam um conjunto amplo de operações efetuadas por meios digitais. Ela tem também como tratativa, a partir de 2021, gerar sanções ou multas associadas a quem não cumprir as leis associadas à proteção de dados. Dentro da aplicação em escopo, ela é subdividida em 4 etapas. A primeira são os dados pessoais, que significam que qualquer informação relativa a dados pessoais, seja ela nome, endereço, CPF, entre outros, está associado a este perfil. A segunda é chamada de titular de dados. É qualquer indivíduo ou organização que contém esses dados armazenados. A terceira é chamada de direitos do titular de dados, que, neste caso, se alguma organização faz o tratamento de dados pessoais, o tipo de dado pessoal que está sendo tratado e as finalidades de como vai ser tratado essa informação. E, por fim, temos o tratamento de dados pessoais, que nada mais é do que qualquer operação, conjunto de operações que são realizadas por dados pessoais, que sejam feitos a partir de coletas, registros, organizações, armazenamento, divulgação, exclusão, destruição ou transferência de dados informais. Seguindo o escopo de aplicação, esses são alguns exemplos associados: gestão de dados pessoais associados à folha de pagamento, acesso à consulta na base de dados de contatos que contenham dados pessoais, envio de informações por e-mail, publicação de fotos pessoais em qualquer site, armazenamento de endereçamentos IP ou MAC associado ao histórico de navegação, gravações de vídeo por CFTV, reuniões, videoconferências e tratamento e manuseio de dados pessoais de pesquisadores. Princípios fundamentais da Lei Geral de Proteção de Dados. Ele trata a segurança e a privacidade das informações pessoais e como essas informações podem ser usadas por pessoas jurídicas. Então, ele vai ser feito por uma subdivisão que requer, como primeiro item, o respeito à privacidade, segundo, autodeterminação informativa, terceiro, liberdade de expressão, quarto, não violar a intimidade, a honra e a imagem, quinto, desenvolvimento econômico, tecnológico e de inovação, sexto, livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor. E, por último, direitos humanos livres de desenvolvimento, dignidade e exercício da cidadania. Falando sobre distinção, responsabilidades e papéis da LGPD, nós temos 5 subdivisões. A primeira é chamada de titular de dados, nada mais é do que uma pessoa física. O segundo é chamado de controlador de dados. Ele determina o feito de como os dados vão ser tratados. A partir daí, nós temos o operador de dados. Ele vai realizar o tratamento de dados a mando do controlador. Nós temos o encarregado. Ele vai ser indicado por uma empresa que vai fazer todo o tratamento de dados específicos e validar esses dados. E, por fim, nós temos a Agência Nacional de Proteção de Dados, que regulamenta toda essa estrutura inicial. Dando continuidade, quando a LGPD deve ser aplicada?
Aplica-se o tratamento de dados pessoais de um titular de dados. Por que ela foi criada? Ela foi criada com o intuito de proteger e melhorar esse fluxo de dados pessoais de todos os cidadãos e de acordo com a normativa de cada país que tem essa lei aplicada. Quem é o responsável por fazer cumprir a lei? Neste caso, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é que regulamenta e faz auditoria de toda essa estrutura. O não cumprimento dessa lei pode ter graves consequências para entidades nacionais relacionadas à pesquisa e saúde, tais como, número 1, multas substanciais até de 50 milhões. Número 2, sanções administrativas. E número 3, danos graves à reputação, à imagem perante a área de pesquisa, saúde e sociedade. Nós temos um fluxograma que detalha a finalidade, o livre acesso, a segurança, prevenção, qualidade dos dados, adequação, necessidade, transparência e não discriminação. Relacionada à proteção de dados, a LGPD não apenas estabelece requisitos ou restrições associadas ao tratamento de dados, mas é importante salientar que existem subsídios e definições de medidas técnicas e administrativas que fazem com que sejam aplicadas pelo controlador, operador, tratamento de dados pessoais. Estes são alguns requisitos associados. O primeiro é o requisito de segurança, o segundo, privilégio mínimo, terceiro, controle de acesso, quarto, retenção de dados, quinto, criptografia desses dados, sexto, o monitoramento dos dados, o sétimo, a conscientização, oitavo, controle de portas, nono, dispositivos pessoais e décimo, segurança na web. Associados à privacidade dos dados dos colaboradores, é necessário ter alguns cuidados básicos. O primeiro, o compartilhamento com outros colaboradores. Segundo, a finalidade do uso desses dados. Terceiro, as transferências externas. E quarto, o uso de operadores. Esses 4 itens fazem com que tenham um determinado cuidado na operação e transição dessas informações. Dentro da violação de dados, nós temos 3 itens a serem analisados. O primeiro é o que é e como pode ocorrer uma violação de dados pessoais. Uma violação de dados pessoais pode ser causada por um incidente de segurança. O segundo item é o impacto dessas informações de dados pessoais. Independente da abrangência das medidas de segurança, é necessário que seja identificado a partir do incidente de segurança se esses dados foram vazados. E se foi vazados, vai resultar na perda dessa informação de acordo à oportunidade de negócio e danos irreparáveis de acordo à imagem da organização. E, por fim, o que fazer ao identificar uma violação de dados pessoais? É necessário que o direito de ser informado se a organização perdeu esses dados ou o tipo de dado ou a finalidade dos mesmos, pode solicitar o acesso dos dados pessoais e ter direitos de pedir que sejam modificados, corrigidos ou apagados. Sempre que existe uma violação de dados pessoais, o encarregado de proteção de dados, o DPO, da organização deve ser comunicado imediatamente. Nesta videoaula aprendemos um pouco sobre a introdução da Lei Geral de Proteção de Dados, os princípios fundamentais, responsabilidades e papéis desta lei, a proteção de dados pessoais, privacidade e a violação das informações. Aproveite os materiais disponíveis dentro da plataforma.